Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cléia da Rocha e nós vamos continuar nessa aula falando sobre a entrevista, tudo bem? Então, qual é o objetivo da nossa aula? O objetivo é compreender a construção composicional do gênero textual entrevista oral. Vamos lá? A primeira coisa que eu quero retomar com vocês é a diferença entre oralidade e escrita. Lembram que eu comentei na aula passada que antes de ser feita a transcrição da entrevista oral, ela tem um momento que ela é gravada, então o que o entrevistador perguntou, o que o entrevistado respondeu é gravado e só depois ela é transcrita, ou seja, passado da linguagem oral para a linguagem escrita. Vocês se recordam disso? E vocês lembram também que eu comentei que há diferenças, que num texto oral, por ser mais espontâneo, é mais fácil as pessoas cometerem erro de pronúncia, também as pessoas ficam mais descontraídas, né? Então falam às vezes as coisas até sem pensar, sem um compromisso tão sério o quanto elas teriam se o texto passasse pela escrita primeiro, ok? E aí vamos lembrar que alguns programas de rádio, de televisão, de canais midiáticos, eles trabalham apenas com a entrevista oral, né? E há então as revistas e os jornais que trabalham aí com a entrevista que foi oral anteriormente, mas que foi transcrita. Tudo bem? Isso está claro para vocês? Vamos lá. Então, retomando, escrever é diferente de falar. E já explicamos por quê. Escrever é diferente de falar e escrever é diferente de falar. Por que está 3 vezes aqui? Porque é para vocês fixarem bem essa diferença. Então, existe um gênero, pessoal, que é um gênero que a gente chama de transcrição, no qual vocês têm que pegar um texto oral, né? Pegar, por exemplo, o texto igual a pessoa falou lá na entrevista, com os erros gramaticais, com as interrupções, as pausas, as hesitações, e vocês têm que transformar aquele texto num texto escrito. Então, aí vocês têm que fazer uma reelaboração, né? Fazer as correções, as adequações. Então, essa diferença é importante que vocês entendam, que há textos que são orais, né? E há textos que são escritos. E há textos que têm um início na oralidade e depois são transcritos. Tudo bem? Vamos lá? Então, no ato da entrevista, alguns elementos estão presentes. Quais os elementos? Vamos lá? Expressão facial, indicando sensação, alegria, tristeza, satisfação, medo. Gestos, movimento das mãos, da cabeça, dos olhos, etc. Expressão corporal. A pessoa pode estar dando uma entrevista e pode se levantar, de repente, pode cruzar as pernas, não é mesmo? Marcadores conversionais. Eu uso muito isso, né? É uma falha até quando a gente usa muito, mas tudo bem, olha lá. E aí, né, sabe, sério? Então, são utilizados para retomar a fala, para interpelar o ouvinte, o leitor, né, o telespectador. Então, observe, essas coisas, esses elementos, eles são elementos que geralmente não passam para o texto escrito. Eles ficam apenas no universo da oralidade, tá? Alguns porque são impossíveis, de apreensão. Por exemplo, como você vai aprender que a pessoa levantou durante a entrevista e foi tomar um copo d'água? Isso é relevante para a entrevista? Ou ele disse isso cruzando as pernas? Será que é relevante para a entrevista que ele cruzou as pernas? Então, assim, algumas coisas que estão lá presentes quando vocês assistem uma entrevista na TV, por exemplo, elas se perdem quando são escritas, ok?
E aí nós vamos ver uma entrevista com o Fernando Meirelles. E eu peço para que vocês anotem aí em casa, porque nós vamos fazer um exercício depois. Então, anotem quem é o Fernando Meirelles, sobre o que ele vai falar aqui, né? Qual é o assunto da entrevista, quem vai entrevistar o Fernando Meirelles. Essas informações todas aparecerão aqui no decorrer da nossa leitura. Então, anotem. Vamos lá? Então, observe. Lembra o que a gente comentou aqui na entrevista, quando ela é feita a parte escrita para o jornal e para a revista, há uma foto? Olha a foto do Fernando Meirelles. E é uma foto que tentou pegar bem a naturalidade da entrevista, né? O movimento das mãos dele. Então, observe. E quem é o Fernando Meirelles? Cineasta. O que é um cineasta? É alguém que trabalha com o cinema, não é mesmo? Plantar árvores dá mais prazer do que fazer filmes? Observe, esse é o título da entrevista. Plantar árvores dá mais prazer do que fazer filmes. É como se fosse o título. O cineasta paulista Fernando Meirelles concilia o cinema com o ativismo em defesa das florestas e dedica boa parte de seu tempo a acompanhar as questões ecológicas. Então, aqui está falando quem é o Fernando Meirelles e o que ele faz aqui, além de cinema. Então, temos a apresentação inicial e aí vamos ter mais uma apresentação. Olha lá. Aos 56 anos, o cineasta Fernando Meirelles integra a galeria dos melhores diretores do cinema brasileiro. Entusiasta de filmes experimentais na juventude, criou programas para a televisão, trabalhou com publicidade e dirigiu sucessos como Cidade de Deus, em que usou a estética dos videoclipes para retratar a violência no Rio de Janeiro, obra que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2004. Então, aqui faz uma pequena apresentação da carreira, né, pela qual o Fernando Meirelles é conhecido. Então, ele é conhecido como uma pessoa que produz filme, um cineasta. Vamos lá, então, olha, vai começar agora a entrevista. Vejam que aqui essa entrevista é um pouco diferente da que nós vimos na aula anterior. Vocês se lembram que na aula anterior tinha o nome da revista e tinha o nome do entrevistado. Agora aqui mudou um pouco. Quando a entrevista é deste modo, a gente tem que prestar atenção no quê? A gente vai prestar atenção no negrito. O negrito indica que é a revista, o jornal que está perguntando. E a parte que não está em negrito indica que é o entrevistador, no caso o Fernando Meirelles, respondendo. Então vamos prestar atenção nisso. Precisamos mudar de cultura para adequar nossa civilização aos limites do planeta? Pergunta a entrevistadora. Sabemos que precisaríamos dos recursos de 3 planetas para a população atual alcançar os padrões de consumo do primeiro mundo. Esse parece ser o objetivo de todos os governos e habitantes, mas está claro que essas aspirações não cabem no espaço que temos. Apesar de muitos estudos anunciando a falta iminente de minérios, de peixes ou de água potável, nossa sociedade não sabe existir sem crescer. Ok? Então, ele vai falar aqui sobre a dificuldade que é você consumir, né, sem degradar o planeta. Aí a entrevistadora pergunta: há pessimismo sobre o esforço para se controlar as mudanças climáticas? Desculpa, ela não pergunta, é que ela afirma. Olha a diferença, pessoal. Há pessimismo sobre o esforço para se controlar as mudanças climáticas. É uma afirmação dela, ao ponto final. Agora sim a pergunta: estamos numa corrida contra o tempo? Aí o que o Meirelles responde: alguns cientistas dizem que estamos quase no ponto em que o processo de aquecimento se torna irreversível. Outros que já ultrapassamos. Em 2000,
estava claro que para o planeta não esquentar 2 centígrados até 2050, as emissões de carbono teriam que ser reduzidas em 2% ao ano ao longo da década. Não aconteceu. Há indícios claros de que algo está mudando muito mais rapidamente do que se previa. Então, ele responde que ele não diz sim, mas o que ele responde dá a entender que sim, nós estamos numa corrida contra o tempo se quisermos salvar o planeta. E aí, vamos continuar? Então, é perguntado ao Meirelles agora: você acha que há empenho em mudar o modelo de vida consumista que temos? O que ele responde? Muito pouco. Ambientalista ainda é sinônimo de chato, quando não de hippie maconheiro. É gente contra o progresso que acredita que comida não nasce em supermercado. Desculpa, é gente contra o progresso que acredita que comida nasce em supermercado, diz a inacreditável senadora Cátia Abreu. Em curto prazo, entendo por que se associa crescimento a bem-estar. O problema é que a visão de longo prazo não cabe no sistema visual dos homens públicos. Eles trabalham com horizontes que vão no máximo até as próximas 2 ou 3 eleições. E aqui, pessoal, o Henrique Meirelles é outro Meirelles. Aqui, Fernando Meirelles, ele vai tocar num assunto muito importante, que se vocês estão acompanhando a televisão, jornais, vocês têm visto, que é a questão do papel político na proteção ambiental. E ele está falando no momento que a Cátia Abreu era senadora. A Cátia Abreu é uma ruralista, então ela é a favor do progresso, né? E é ela que fala essa frase aqui, ó. Por isso que está entre aspas. Lembram? Aspas é para dizer que aquilo foi falado por outra pessoa. Então, o que a Cátia Abreu disse aqui? Disse que os ambientalistas, olha lá, é gente contra o progresso, que acredita que comida nasce em supermercado. Por que ela diz isso? Vamos lembrar que a Amazônia é ocupada principalmente para a produção de soja e de carne, não é mesmo? Para abastecer o nosso supermercado. Então, por isso que a Cátia Abreu fala disso. E aí, então, o Fernando Meirelles, ele vai dizer o quanto é difícil, né, lutar contra essa ideia de que ambientalismo é uma coisa menos importante que o progresso. Vamos continuar? E aí, uma pergunta agora, né? De quem está entrevistando o Meirelles, que é assim: o cinema pode mitigar as emissões de carbono? Porque pense, o Meirelles aqui está falando sobre questão ambiental, mas o que tem a ver? Ele é cineasta, então o cinema pode fazer alguma coisa para salvar o planeta? Como toda forma de comunicação, o cinema pode ajudar a mudar comportamentos, ao informar e tocar as pessoas. Lembro que fiquei extremamente impactada ao assistir a filmes como o francês Home, O Nosso Planeta, Nossa Casa, ou o norte-americano Food Inc. São filmes sensacionais a respeito dos temas dessa entrevista. Deixo a recomendação aos leitores. Então, qual que foi a resposta do Meirelles? Diretamente, o cinema não pode parar com as emissões de carbono, mas ele pode fazer o quê? Conscientizar as pessoas, e ele deixa exemplo de filmes que o conscientizaram sobre a questão ambiental. E aí, por Maria da Paz Treffaut. Quem é a Maria da Paz Treffaut? Ela é a entrevistadora. Vocês lembram que eu até vinha dizendo aqui no começo, a entrevistadora perguntou ao Meirelles. Por quê? Porque ele foi entrevistado pela Maria da Paz Treffaut. Tudo bem? Compreenderam? E aí? Agora você vai responder no seu caderno, vai retomar mentalmente o que nós dissemos e vai responder essas 3 perguntinhas aqui no exercício 1. Tudo bem? Vamos fazer e já voltamos?
E aí, pessoal, conseguiram responder? Então, essas perguntas, elas resumem, né, os dados, as coisas que nós comentamos sobre a entrevista. Vamos lá? Então, a qual gênero textual pertence o texto lido? Entrevista, não é mesmo? Com que tipo de pessoa e com qual finalidade o texto trabalha? Então, a pessoa, foi entrevistada uma pessoa pública. E qual finalidade? Para falar sobre o meio ambiente. Quem é entrevistador e quem é o entrevistado no texto? Fácil, né? Entrevistado, cineasta Fernando Meirelles, e a entrevistadora, a Maria da Paz Treffaut. Tudo bem? Copie rapidinho aí, vamos passar para o slide seguinte. Então, vamos retomar um pouquinho as características da entrevista? Então, a entrevista, ela pode ser um texto informativo ou um texto opinativo, né? Eu posso trazer alguém para informar sobre um assunto, mas cuidado, pessoal, porque quando eu trago um especialista para informar sobre o assunto, né, ele também tem uma opinião sobre aquele assunto. Então, ela vai trazer informações, mas vai também trazer opinião. Agora, a entrevista que traz apenas informações, né, também, né? Então, o que sempre tem na entrevista? Presença do entrevistador e do entrevistado, não é mesmo? Vocês têm acompanhado este momento, né, de pandemia, e vocês têm visto que mudou um pouco a questão da presença do entrevistador e do entrevistado. Anteriormente, né, e muitas vezes, o entrevistado e o entrevistador, eles estavam no mesmo ambiente, no mesmo estúdio, né, falando ali juntos. No caso do que vem acontecendo agora, vocês observam que tem sido feito muitas entrevistas à distância, de certa forma, né? O entrevistado fica lá na sua casa, no seu consultório, e o entrevistador fica lá no estúdio ou também na sua casa, né? Então, mas mesmo ele estando separado no espaço, para que seja considerada uma entrevista, eu tenho que ter o entrevistador perguntando e o entrevistado respondendo. E essa questão do entrevistado perguntando e o entrevistador respondendo é a questão dialógica. Numa entrevista, eu não tenho uma única voz, né? Eu tenho sempre duas vozes, pelo menos. A da entrevistadora, que representa a revista, ou a televisão, o jornal, e do entrevistado, que é a pessoa de relevância social, né? E ela é oral. Tá? Oral em que sentido, pessoal? Vamos retomar? Oral porque primeiro tem uma etapa em que é feitas as perguntas e são gravadas, e aí nas entrevistas que nós estamos vendo, depois tem a parte escrita, mas tradicionalmente a entrevista, pensem no modelo da oralidade, tudo bem? Marca do discurso direto, por quê? Qual que é a marca do discurso direto? João perguntou, Pedro respondeu, lembram? Então, é a fala direta de quem está sendo entrevistada que não passa pela palavra de um narrador, por exemplo, ou do entrevistador, no caso. Então, o que o Meirelles falou ali foi transcrito igualzinho ele falou, claro que tirando aquelas pausas que nós já comentamos, hesitações e outras coisas. E subjetividade. Por quê? Porque eu vou entrevistar uma pessoa, então eu vou saber o posicionamento dela. Vocês viram o Meirelles? A questão ambiental foi vista ali pela perspectiva subjetiva do Meirelles. Se eu for entrevistar outra pessoa ligada ao meio ambiente, ela pode dar respostas totalmente diferentes às perguntas que foram feitas. Tudo bem? E ela, então, é a mescla da linguagem formal e informal. Já comentamos isso. Então, linguagem formal, aqui tem toda aquela preocupação com as normas da escrita, da pronúncia. E a linguagem formal? É uma linguagem mais relativa, que permite certos desvios, que permite certas
modificações, digamos assim, nas regras, tudo bem? Não modificações nas regras, mas um uso mais livre da linguagem, tudo bem? E aí? E para produzir uma entrevista? O que a gente tem que observar? Vocês vão produzir uma entrevista daqui a pouquinho, então preste atenção. Então, nós temos que observar, né, uma estrutura que a entrevista tem que ter, né? É como se fosse um modelo, uma forminha, tudo bem? Então, uma das primeiras coisas, como em todo o texto, é a escolha do tema, né? A entrevista pode ser um texto que você utilize para dar consistência a um outro trabalho ou mesmo para conhecer melhor o trabalho de outra pessoa. Então, quando uma pessoa está fazendo uma pesquisa na universidade, né, ou você está fazendo uma pesquisa, um trabalho para a disciplina de de ciências, né, você está fazendo lá uma pesquisa e você decide que você vai entrevistar, então, um biólogo, né, alguém que cuida do meio ambiente. Então, aquela entrevista, ela vai fazer parte de um outro trabalho, né, ela vai estar dentro do seu trabalho. Ou você pode também fazer uma entrevista diretamente, sem estar dentro de um outro trabalho, tudo bem? E aí? Elaboração do roteiro. Antes de você ir lá e fazer as perguntas, escolher o entrevistado, né? A gente sempre escolhe o entrevistado pelo tema. Escolho o tema e depois me pergunto quem é a pessoa que pode falar sobre esse assunto com propriedade. E aí, você vai elaborar o roteiro. O que é o roteiro? Olha lá. Então, você escolheu o tema, escolheu o entrevistado, você vai elaborar um roteiro, de forma que o entrevistador o tenha em mãos na hora da entrevista. Você é o entrevistador, então você vai elaborar um roteiro para você mesmo. Além disso, você vai pesquisar, analisar, estudar sobre o tema, pois como a entrevista garante a presença de alguém, podem surgir outras perguntas durante o processo a partir das respostas do entrevistador. Nós já vimos isso em outras entrevistas, não é mesmo? Então, o que acontece? Você vai preparar um roteiro das perguntas que você vai fazer, mas você vai estudar sobre o tema porque na hora pode surgir uma pergunta que você considera interessante. A pessoa disse uma coisa, você falou, isso é interessante, então eu vou fazer uma pergunta sobre isso. E lembra que eu falei que muitas vezes a gente precisa estudar sobre o tema, ver as entrevistas anteriores que a pessoa deu, até para observar se ela está se contradizendo, né? Se ela disse uma coisa antes, agora está dizendo outra. Isso também é um recurso muito comum nas entrevistas, tudo bem? Então, o roteiro, ele vai dar uma segurança para você. O que você vai perguntar, né? Quais as perguntas relevantes? Tudo bem? O roteiro deverá ter um objetivo claro e ser apresentado em forma de perguntas. Fácil, né? Com cuidado para que não fique muito longo. No entanto, tenha outras perguntas em mente para uso caso seja necessário. Por quê? Porque você pode fazer uma pergunta e o entrevistador pode dizer assim, o entrevistado. O entrevistador é quem, né, é você que vai lá fazer as perguntas. Mas você pode, por exemplo, fazer algumas perguntas e o entrevistado dizer assim, não, eu não quero responder essa pergunta. Não, essa pergunta é muito comprometedora, eu não quero responder. Então, você tem que ter em mente outras perguntas também, caso aquelas não sejam respondidas. Tudo bem? Título. Coloque um título na entrevista. Por quê? Ele norteará melhor o objetivo delimitando o tema proposto, bem como, né, é ele que vai chamar a atenção do seu leitor, né? Se você vai publicar essa entrevista, como que o leitor ou o telespectador, ele vai se identificar? Eu quero assistir isso. Ele tem que saber sobre o que vai falar a entrevista, não é mesmo? Olha um exemplo. Entrevista com Eduardo Pereira, apontamentos sobre sua nova obra, né? Ok? Eduardo Pereira é um escritor, já que tem uma obra, né?
Então, vamos lá. O que mais? Faça uma introdução, que pode ser curta, e que informe o leitor sobre o que será discutido. Lembra que na entrevista ali com o Meirelles, eles colocaram no começo, a Maria que entrevistou colocou, no caso, que ia falar sobre a questão ambiental, que o Meirelles está envolvido com questões ambientais. Então, é importante você fazer a introdução situando o leitor sobre o tema, ok? E, nesse caso, apresente o assunto que será discutido, como foi feita na entrevista que nós vimos, e também apresente o perfil do entrevistado. Quem é a pessoa que você vai entrevistar? Qual a relevância dele? Qual a profissão que ele se destacou? O que ele fez de importante ao longo da vida que merece ser falado? Ok? Experiência profissional, por exemplo, né? Revisão. A parte final... Revisão é importante em todos os textos. Ela é sempre a parte final, antes de você compartilhar teu texto, antes de você entregar teu texto para ser avaliado, por exemplo. Então, a parte final é tão importante quanto a inicial. Afinal, não adianta ter as ideias, apresentá-las de maneira informal, ou seja, em um texto que não abrigue coerência e coesão. O que é coerência e coesão? Teu texto tem que ter uma lógica, começo, meio e fim, e esse começo, meio e fim tem que estar ligado textualmente, tá? Então, eu não posso começar a entrevista pelo seu final, né? Se eu fiz a pergunta X anteriormente, quando eu for transcrever minha entrevista, quando eu for editar a minha entrevista, ela tem que estar naquela sequência cronológica. E se você for fazer a parte escrita, é importante, então, ligar as ideias, fazer a revisão ortográfica, tudo bem? Se a intenção é fazer uma entrevista com o entrevistado e depois apresentar para um público leitor, você deverá utilizar uma câmera ou um gravador e depois realizar o trabalho de transcrição das falas de turno. Isso já ficou bastante claro para vocês, né? Vai gravar? Depois vai ter que transcrever, a não ser que você vá divulgar essa entrevista numa mídia audiovisual que permita que você apenas edite alguns pontos que você queira ali mudar. Tudo bem? Quiz. Vamos retomar o que nós vimos nessa aula? Esse quiz vai ser diferente, eu vou dar um tempinho aqui para vocês pensarem na resposta. Tudo bem? Vamos ver o primeiro? Observe, vocês devem preencher, então, os espaços ali com a melhor alternativa aqui. Qual das duas alternativas que vai preencher adequadamente os 3 espaços? Tudo bem? Vamos fazer rapidinho aí e já voltamos? E aí, pessoal, responderam esse? Então, observe, vamos preencher adequadamente ali? Então, se a intenção é fazer uma entrevista com o público, com o entrevistado e depois apresentar para um público leitor, você deverá utilizar uma câmera ou um gravador e depois realizar o trabalho de transcrição das falas de ambos, que nós falamos antes, não é mesmo? Então, olhe lá. Essa sequência que preenche adequadamente o exercício. Esse nós vamos fazer junto, porque ele é bem facinho. Querem ver? Então,
Uma característica da entrevista é A, mescla da linguagem formal e informal, ou B, apenas é usado na linguagem informal. Fácil, né? A entrevista mescla, então, linguagem formal e informal. Tudo bem? Mais um. O gênero textual, entrevista oral, precisa de... essa tá muito fácil. O que precisa? Organização e planejamento, pesquisa sobre o assunto, seleção de pessoa apropriada para falar sobre o tema, ou todas as alternativas estão corretas? Detalhe, a gente já viu esse exercício numa outra aula. Todas as alternativas estão corretas. Então, retomando, a entrevista precisa de toda essa elaboração aqui. Tudo bem? Agora é a sua vez. Você vai usar esses minutinhos aí para se programar, copiar essas dicas sobre como fazer uma entrevista e, se der tempo, fazer um esboço já para a entrevista que você vai fazer. Tudo bem? Então, você vai escolher um amigo que seja muito bom na prática de um jogo online para a sua entrevista. Então, esse vai ser o seu tema. Tudo bem? E aí você vai, então, copiar no caderno esse passo a passo para poder planejar a sua entrevista. Tudo bem? Eu vou dar um tempinho para vocês. Tem aqui uma dica, caso vocês desejem também, podem fazer um podcast. Quem não sabe o que é podcast, pesquisa aí, tudo bem? E copiem isso aqui e nós já voltamos.
E aí, pessoal, copiaram? É importante anotar, porque esse é o seu roteiro para preparar a sua entrevista, tudo bem? E aí, vamos retomar o que nós vimos nessa aula? Então, nós aprofundamos as características da entrevista, nós também demos dicas ali para vocês produzirem a sua entrevista. Então, espero que vocês tenham aproveitado a aula e em breve nós voltaremos.